Olá, meu nome é Glenda Barilli e hoje vamos falar um pouco sobre fenda palatina e lábio leporino. Vamos falar um pouco dessa doença que atinge cerca de 1 a cada 650 bebês que nascem no Brasil. Falar um pouco sobre o tratamento, as principais causas, como ter acesso a esse tratamento e como as mães descobrem que seu bebê tem essa doença. E com isso, vamos conhecer também a história da Júlia, uma criança que possui lábio leporino, e a mãe, vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E para começar a nossa entrevista, convidamos a doutora Suzana. Hoje iremos falar de um assunto que é muito comum, mas as pessoas ainda têm um pouco de receio, não é mesmo, doutora? Sim, o lábio leporino é uma condição que afeta de 1 a cada 650 pessoas que nascem. Ou seja, não é tão raro assim, acontece e traz consigo alguns estigmas sociais, como alterações de função da face, como a mastigação, e que precisa ser tratado o quanto antes, quanto mais cedo melhor. E por que isso ocorre, doutora? Existem algumas teorias, Na verdade, o que acontece é que pode ser uma junção de uma predisposição genética, ou seja, a gente tem isso dentro da gente, podendo ser associado a alguns fatores ambientais, como, por exemplo, o consumo do álcool, o consumo do cigarro e alguns medicamentos, como corticoides e anticonvulsivantes, principalmente quando ele é utilizado nos primeiros 3 meses de gestação. Agora estamos aqui com a doutora Ariadne. Doutora, você pode nos falar um pouco sobre o tipo de lábio leporino? Bom dia, a gente classifica a fissura palatina em 4 tipos. No tipo 1, a gente classifica como uma fissura palatina labial, que é onde ele acomete a parte superior do lábio. No tipo 2, ela acomete o lábio e o palato, que no caso é o céu da boca. Na fissura 3, ela já acomete apenas o céu da boca, que fica partido no meio. Na fissura 4, a gente já vê as questões raras da face, que ele já acomete a face e ela pode ser em várias regiões, não só na parte do lábio e do palato. Doutora, e essa doença, o que mais ela pode afetar? Na verdade, quando a gente se observa de fora e a gente não tem um conhecimento sobre a doença, de início a gente pode pensar que é apenas um problema estético. Mas essa doença ela pode trazer vários problemas interrelacionados, como a dificuldade na deglutição, a dificuldade na mastigação, a dificuldade na fala. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento com o médico especialista e um tratamento, porque essa doença ela não vai acometer simplesmente o lábio ou alguma parte rara que seja da face, mas ela pode ocasionar muitos outros problemas no nosso sistema mesmo. A questão da audição também é um dos fatores, a questão da mordida também é um dos fatores que são prejudicados pelo fato dessa doença. E a pessoa ela fica limitada a muitas coisas quando se tem essa fissura labiopalatina, tá? Vamos fazer também algumas perguntas para a doutora Giovana. Doutora, são vários problemas devido à fenda. Mas para isso tem solução? Sim, o tratamento deve ser sempre multidisciplinar, porque neles estão envolvidos cirurgião plástico, torrino, fonoaudióloga, dentista, psicólogo, porque o tratamento em geral ele dura entre 16 a 20 anos. O tratamento ele começa aos 3 meses de idade, onde a gente faz a labioplastia, que é para o fechamento do lábio, e aos 18 meses, que é com 1 ano e meio, a gente faz a palatoplastia, que é para o fechamento do palato. Tem também o enxerto do osso para reconstituir os ossos que estão faltando, aparelho ortodôntico, fonoterapia para ajudar na musculatura que está inserida de forma alterada nessas crianças, e também a gente tem a reabilitação dentária, onde ocorre uma cirurgia, não é em todas as crianças, mas naquelas que precisam, para a gente afastar o maxilar para frente, para que a mordida seja de forma correta. A doutora Karine está aqui para tirar mais algumas dúvidas sobre lábios leporino. Doutora, é possível ver que o bebê vai ter a fenda ainda durante a gestação? Ainda durante a gestação, é possível sim
ver se a criança vai ter o lábio leporino ou a fissura palatina. Com o ultrassom, conseguimos avaliar não só a estrutura cerebral, o coração e os membros, mas também conseguimos avaliar a estrutura da face, como está o desenvolvimento do bebê. Então, é possível sim fazer o diagnóstico intrauterino, mas lógico que depende do momento da gestação, porque a formação da face começa com as estruturas separadas e com o passar do tempo ela vai se juntando e continua se desenvolvendo. Nesse momento da gestação, não é feito nenhum tratamento, mas é muito importante porque a família já começa a se preparar melhor para o que ela vai fazer quando o bebê nascer, para preparar também os familiares, as pessoas que vão estar ao redor, porque tem que ter esse preparamento psicológico e também para ela saber o que fazer se a criança nascer, que ela vai precisar de um tratamento adequado. E quando pesquisamos sobre o assunto, conhecemos o Alexandre e a Sônia, os pais da Júlia, que teve fenda labial, e eles resolveram contar um pouco da sua experiência. Oi, eu sou o Alexandre, pai da Júlia. Oi, eu sou a Sônia, mãe da Júlia. Essa aqui é a Júlia, minha filha. Essa aqui é a Júlia, ela tem 3 anos e com 5 meses de gestação nós descobrimos que ela tinha uma fenda por meio do ultrassom morfológico. E isso foi muito aterrorizante para nós, porque nós nunca ouvimos falar sobre a fenda palatina e nem sobre o lábio leporino. Aí nós resolvemos falar para todo mundo que nós conhecemos que a Júlia tinha o lábio leporino. A sua primeira consulta foi aos 3 meses e com 6 meses foi sua cirurgia. Ela passou por 3 cirurgias, a primeira para consertar a narina, a segunda o lábio e a terceira o palato. No início foi muito difícil, mas nós tivemos todo um acompanhamento do SUS, de amigos, e conseguimos contornar toda a situação e hoje estamos todos felizes. Doutora Ângela, os pais da Júlia falaram bastante sobre o tratamento, sobre o acesso ao tratamento. Hoje em dia existem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento disso? Sim, na verdade, os hospitais, os profissionais de saúde e as assistentes sociais estão mais preparados para orientar os pacientes hoje em dia. Existem muitos lugares ainda que não têm o recurso adequado para as cirurgias e assim vai, mas existe os tratamentos adequados e assim eles podem caminhar pelo SUS para outras cidades, onde tem. Para saber mais sobre o tratamento, fomos até o hospital falar com a coordenadora de serviço social e olha só o que ela nos disse. Bom dia, eu sou a Anaísa Monteiro, coordenadora do serviço social. Assim que a criança nasce com lábio leporino e fenda palatina, a criança e o familiar é encaminhado ao médico para receber as orientações. O médico faz um laudo e é encaminhado para o tratamento FD, que significa tratamento fora de casa. A criança recebe todas as assistências em questão de passagem aérea, tanto para a mãe da criança como um outro acompanhante que queira ir junto. Lá a criança é acompanhada, é feito o tratamento e retorna para a sua casa. Assim que o médico solicita o retorno da criança para a continuação do tratamento, a estadia da criança e da mãe e o acompanhante são pagos todo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A família não tem problema em questão financeira para custear o tratamento do seu filho. Junto com a mãe e o acompanhante, outra coisa que é muito importante, a criança tem um acompanhamento com a nutricionista sobre a alimentação e todos os cuidados que temos com a criança de lábio leporino. Oi, eu sou a Rebeca e vou falar um pouco sobre a cirurgia de fenda palatina e lábio leporino. Essa cirurgia é um pouco delicada, mas é uma cirurgia rápida e que dura em média 2 horas. O paciente ele precisa ficar internado durante 1 dia no hospital e logo após pode receber alta. Quando o neném chegar em casa e acordar, ele vai começar a ficar agitado, vai querer pegar na cirurgia e para isso os médicos sugerem que faça uma faixa para que deixe o braço do neném totalmente esticado para que ele não consiga tocar naquela área. Após 1 semana, o neném pode mamar e depois de 30 dias ele precisa ir a um fonoaudiólogo para que consiga falar normalmente com exercícios. Então, falamos um pouco sobre as principais causas, de como descobrir e sobre algumas possíveis cirurgias que podem ser feitas no tratamento.
Espero que tenham gostado e compreendido um pouco mais sobre lábio leporino e fenda palatina. É isso. Muito obrigada.